Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje para falarmos sobre regras do imposto de renda para aposentados, direitos, isenções e novas mudanças. Aqui no Entrevistas DPE você vai ficar bem informado. Nós convidamos Sandro Rafael, advogado previdenciário, para estar tirando todas as nossas dúvidas e nos deixando mais informados. Seja muito bem-vindo, Sandro, ao Entrevistas DPE. Muito obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui e levar informação, né? Que essas mudanças que está tendo ultimamente, para a gente ficar bem esperto. Com certeza, a gente precisa sempre estar bem informado, né? Sim. E para a gente começar, como é que corre essa comprovação, né, da doença diante a Lei 7.713/88, né, para obter aí uma isenção do imposto de renda? Pronto, exatamente. Hoje, a legislação, ela dá algumas exceções para algumas doenças. Aí tem um critério, a lei estabelece várias doenças, como câncer, hanseníase, HIV. São descritas várias doenças e que, a partir da adquirição, adquirir essa doença, a pessoa pode estar indo junto ao seu Instituto de Previdência e solicitar a isenção do imposto de renda. Quais são os documentos aí que são necessários, né, para solicitar a isenção do IR junto ao INSS ou órgão da Previdência? Sim, cada instituição ela tem o seu modo de trabalhar. Aqui no estado, por exemplo, a gente tem o INSS, tem o IPER, que é do governo, do PRECEM, que é da prefeitura, e tem o Ministério da Economia, Desenvolvimento, que é da União. Então, cada instituição vai ter seu modo de operar. Mas, de forma geral, para tentar dar uma informação geral para as pessoas, é que você vai ter que solicitar, junto ao seu médico, no seu documentos hospitalares, algum laudo que comprovem essa incapacidade, esse enquadramento nessas deficiências, né, dessas questões de doença, e leve até o seu Instituto de Previdência. Lá, você vai solicitar uma perícia médica com essa finalidade de isenção. A partir dessa perícia médica vai ter a análise e, a partir disso, eles vão dar uma decisão sobre a isenção ou não. Só que nesse cenário a gente tem dois tipos de segurados. Aqueles que já se aposentaram com essa deficiência ou com essa doença e aqueles que adquiriram após a aposentadoria. Para aqueles que adquiriram após a aposentadoria, ele não vai conseguir, junto à instituição de previdência, esses valores anteriores. Por exemplo, muitas vezes a pessoa é acometida da doença, não sabe que tem essa isenção. É muito comum as pessoas não saberem que tem isenção, principalmente questão de alienação mental, que é às vezes uma deficiência de demência, uma deficiência de não controlada, uma doença mental como depressão, bipolaridade não controlada, que se enquadra essa questão de alienação mental e fica 2, 3, 4 anos contribuindo junto à União, né, pagando imposto de renda e não sabendo que pode ser isento. Então, a partir desse momento que a pessoa toma ciência de que é isenta, pede a sua isenção junto à Previdência e, a partir disso, esse retroativo, esses 2, 3, 4 anos que a pessoa pagou, tem documento médico comprovando, ela tem que entrar com uma ação judicial ou um requerimento junto à Receita para que ela possa ter esses valores restituídos. Entendi. Existe um prazo para renovação do laudo médico que comprova aí a doença grave? Não. O que pode acontecer é a Previdência solicitar alguma nova documentação. Mas, assim, se você solicitou a sua isenção e ela foi deferida, ela foi aceita, provavelmente eles não vão solicitar mais documentos. Porque, geralmente, são questões que não têm cura, como pessoas que convivem com HIV, doenças degenerativas, o câncer, por exemplo. Muita dúvida que tem, as pessoas entendem, e até o Instituto de Previdência às vezes entendem, que só pessoas que estão em tratamento do câncer podem receber essa isenção. Mas o que os nossos tribunais, o que a advocacia, né, especialistas têm lutado junto ao judiciário é que todos aqueles que tiveram a doença e que passaram por ela, mesmo curados, também ainda têm direito à isenção. E no caso do INSS, né,
ou outro órgão negue a isenção, qual é o procedimento para recorrer da decisão? Sim, é muito comum e deixar claro para as pessoas que as instituições de previdência, elas erram muito, tá? Então, uma forma da gente reverter isso é justamente judicializar. Judicializar e com um especialista, com alguém que esteja habituado na área, para que eles possam solicitar de forma correta esse direito do cidadão. E, como eu lhe informei, existem doenças ainda que ainda não são muito bem aceitas pelos institutos de previdência. Então, a gente consegue realmente judicialmente. Então, vai ser negado e o advogado especialista ele sabe, em alguns momentos, que não, determinadas doenças serão negadas, mas que a gente vai no judiciário para a gente conseguir essa garantia. Entendi. A isenção do IR, ela pode ser aplicada retroativamente, caso ou não tenha aí solicitado no momento em que adquirir aí a doença? A pessoa tem direito à isenção enquanto aposentada, né? É bom deixar claro que hoje é pacificado o entendimento de que o aposentado ele tem direito à isenção com determinadas doenças. Existem teses jurídicas, lendo a legislação com calma, lendo entendimentos de alguns tribunais com calma, que a legislação diz que todos aqueles que possuem as doenças, então até pessoas que não são aposentadas, hoje existem algumas teses difíceis, que ainda estão sendo trabalhadas, mas que o que é pacificado é que pessoas aposentadas possuem. Ponto. A partir do momento que a pessoa é detectada a doença incapacitante, nesse sentido especificado em lei, ela pode solicitar essa isenção. Acontece da pessoa viver a vida e não identificar que ela tem esse direito e solicitar junto à Receita Federal essa restituição, comprovando documentação médica. A Receita Federal ela costuma demorar muito. É uma demanda muito grande para poucos servidores. Então, ela teria que analisar documento. Então, por ser moroso, geralmente, dependendo do caso, já judicializa. Não precisa passar pelo crivo administrativo essas demandas de restituição de valores. Então, já judicializa, colocando a documentação correta, os argumentos corretos, e ali pode-se ter esse retroativo. Às vezes, tem pessoas que têm 2, 3 anos de comprovação que já está em tratamento da doença, já foi detectada, e pode receber esses valores retroativos e solicitar junto à Previdência que cesse esse desconto indevido. Entendi. E a recente mudança, né, no teto de isenção aí de 20 mil, ela pode ser contestada aí juridicamente por aposentados? Sim, é o que acontece. Hoje está tendo muita discussão em relação ao pacote fiscal que foi enviado pelo ministro da Fazenda para o Congresso. Esse pacote ele visa algumas modificações em questão de isenções, de imposto de renda para pessoas aposentadas, algumas mudanças previdenciárias para militares. No que se refere à questão da isenção, até hoje a isenção ela não tem limite. A pessoa que possui a questão das doenças especificadas em lei, elas têm isenção total. O que o ministro ele entende, né, junto com a sua equipe? Que pessoas que possuem rendimento maiores de 20 mil reais, elas podem ter esse teto de todos os tributos, todos os recursos de renda que passem esse valor, que sejam tributados. O que a gente tem que entender? Que, primeiro, isso é uma proposta de lei. Ainda não foi aprovada, vai passar pelo Congresso, vai passar pelo Senado, pode ter modificações. Então, o intuito do ministro é que logo em 2025 seja aprovado, para começar a valer em 2026. Então, assim, nesse período dá para a pessoa se adaptar, compreender que essa mudança pode acontecer e já se organizar até mesmo financeiramente, porque tem os seus gastos, e entender que o segurado, o aposentado, ele ainda pode deduzir valores por gastos médicos, por consultas, tratamentos. Então, ele vai poder apresentar essas informações junto para a Receita Federal para que a sua isenção seja maior. Mas, em relação à pergunta, não se dá para discutir judicialmente hoje, porque ainda não foi aprovado. É um projeto de lei, mas, após virar lei, ela vai ser
aplicável para todo mundo. E no caso aí, existe algum impacto, né, dessa regra para quem já está aposentado com a isenção garantida? Sim. Porque as legislações fiscais, né, elas valem no ano, a partir do outro ano em que ela for promulgada. Então, as pessoas que já são aposentadas e que têm esse direito à isenção, a partir do momento que a lei for aprovada e estiver em vigor no país, elas serão impactadas, sim, com essa nova legislação. E como é que as novas regras do INSS, né, para 2024, elas podem afetar minha aposentadoria, especialmente no cálculo de benefícios aí ou nas atribuições? Sim, é importante destacar que está tendo muitas mudanças, e existem conversas sobre reformas previdenciárias, sempre acontece, só que o que vai ser mudado hoje, o que está sendo encaminhado ali para o Congresso, é que mudanças em relação a militares, né? Então, assim, o pessoa CLT, o concursado que trabalha sem ser na área de militares, teoricamente, eles não serão afetados com essas possíveis reformas, né? Que ainda não é uma realidade. Existe um trabalho muito grande ali do governo federal para que isso seja aprovado, provavelmente será aprovado, mas ainda não é uma realidade. E, assim, o segurado, o aposentado, ele pode ficar tranquilo, por quê? Porque a legislação, do direito previdenciário, o tempo regis o ato. Eu não vou falar em latim, mas o tempo rege o ato. Então, assim, o direito previdenciário, ele atua conforme o momento. Então, todos aqueles que estão já em processo de perto de se aposentar, eles não são tão impactados com reformas. Existe um prazo aí que a própria legislação traz para que seja minimizado esses impactos. Então, hoje, as pessoas de 2002, 2004, 2005 estão se aposentando, começando a se organizar. Então, essa legislação dessa época que vai atuar na aposentadoria dessas pessoas. Então, pode ficar tranquila e que com o processo aí de mudanças haverão espaços para redução desses malefícios, porque toda reforma é para prejudicar o segurado, é para deixar mais difícil, mas existem ali intervalos para que sejam menores esses malefícios. Entendi. E o que com essas mudanças, né, em relação à aposentadoria por invalidez ou acidente de trabalho, com as novas regulamentações? Hoje não tem nenhum impacto dessa nova legislação em relação ao trabalhador comum. O que está sendo discutido é a questão dos militares. Então, assim, hoje o segurado que sofrer qualquer problema de saúde ou um acidente de trabalho ainda vai ter garantido normalmente seu direito de auxílio-doença, auxílio-acidente, que está ali na legislação. É possível acumular benefícios como aposentadoria e pensão e ainda manter a isenção do IR? É muito possível. Uma coisa que eu acho muito interessante é as pessoas que não sabem da possibilidade de acúmulo de aposentadorias e pensões, como a própria pergunta já disse. Então, se você é um servidor público e antes contribuiu para o INSS, margem ali do tempo necessário, você pode se aposentar, né? A própria Constituição, ela traz algumas exceções de professores, médicos, profissionais da saúde que podem ter mais de um emprego. Então, eles podem se aposentar. Já vi pessoas que tinham 3 aposentadorias, 3 regimes diferentes, né, de previdência. Então, você pode acumular e também você pode acumular com pensões. O que acontece? Quando a pessoa fala sobre esse ajuste fiscal, as pessoas pensam que o aposentado ele é uma pessoa que não trabalha. Mas é muito comum do aposentado também continuar trabalhando, porque hoje a aposentadoria ela não garante uma vida de um padrão igual ao que ele tinha na ativa. Então, é muito comum do segurado pedir aposentadoria e continuar exercendo sua atividade remunerada. Então, quando a gente fala de um teto de R$20 mil, a gente está pensando, em relação à isenção, a gente está pensando naquelas pessoas que possuem uma aposentadoria de um valor elevado, mas que possivelmente estão na ativa, ou que recebem valores de aluguéis, ou que recebem valores de alguns investimentos. Então, isso tudo vai ser somado. E aí sim, valores que excedem os 20 mil vão ser taxados.
né, com a relação do imposto de renda. Mas, por exemplo, quando a gente fala de INSS, hoje o teto do INSS é 1.800, mais ou menos. E a pessoa hoje conseguir se aposentar no teto é muito difícil. Né? O homem, por exemplo, tem que trabalhar 40 anos contribuindo com o teto previdenciário. E mesmo assim vai ser difícil. Então é muito complicado. A gente geralmente na carreira tem uma progressão de valores. Né? E hoje, pessoas que estão trabalhando geralmente vinculadas ao INSS não serão impactadas por esse teto que quer ser estabelecido pelo ministro. Entendi. E quais dessas despesas médicas, né, podem ser incluídas aí na declaração do IR? E como é que pode comprovar esses gastos? Como é que comprova? Pronto. O principal documento que nós usamos para comprovação é a nota fiscal. Então, assim, antes até mesmo de nós, pessoas físicas, fazermos nossa declaração, as instituições, elas já fizeram. As empresas já fizeram. Então, teoricamente, o Estado já sabe tudo que você gastou, né? Porque empresas, teoricamente não, elas são obrigadas a declarar todos os seus rendimentos. Então, teoricamente, já está ali vinculado o seu nome àqueles gastos. O Estado, tanto que quando a gente entra para fazer nossa declaração e a gente solicita a questão já de pré-realizada, já tem lá várias informações suas, de consultas, de exames, de até mesmo relação quando você paga convênio médico. Então, assim, hoje você utiliza a nota fiscal, que vai bater tanto a sua nota fiscal com a informação que as empresas já apresentaram e você comprova esse gasto a mais com tratamento médico, consultas. Existe aí algum limite de dedução, né, para medicamentos adquiridos fora dos hospitais? Um detalhe importante é que medicamentos, infelizmente, eles não estão ali nas possíveis deduções. Então, assim, o medicamento em si, ele não te dá a possibilidade de deduzir do imposto de renda. Então, você vai deduzir consultas, exames, mas o medicamento não te dá a possibilidade. Não entra, né? Não entra. Infelizmente, muita gente gasta muito valores altíssimos com medicamentos, mas que não estão aí protegidos pela legislação. Poxa, uma pena, né? Como declarar gastos com cuidadores ou assistência médica domiciliar? Pronto. Geralmente, esse profissional que te atende na tua casa, ele também vai ter a responsabilidade de declarar. Então, quando você solicita ali uma nota fiscal para ele, você consegue também bater as informações, tanto que ele declarou quanto você declarou, para que a Receita ele dê essa isenção. O cuidador, ele é um profissional que também não possibilita a questão da dedução. Por ele, cuidador, nutricionista, apesar de serem muitas vezes profissionais da saúde, entender o indivíduo, saúde como um todo, alimentação, atividade física, eles não possibilitam essa isenção. Geralmente os dentistas, os médicos, eles sim que possibilitam essa dedução do imposto. E em caso assim de erro, né, de declaração do IR, como corrigir e evitar as multas ou perdas aí de benefícios? Pronto. Em relação à dedução, a esses erros, a pessoa ela pode ficar muito segura, o cidadão, que tem muito receio de cair na malha fina, né? Eu ouvia muito da minha mãe com receio de cair. Só que hoje, mais adulto, a gente entende que o Estado, teoricamente, ele sabe as tuas movimentações, ele sabe os teus vínculos, quanto você recebe, tanto que quando você faz a sua declaração, praticamente está pronto. Muda somente se você tiver investimentos, bolsas de valores. Tanto investimentos no próprio banco já são informados pelas instituições financeiras. O Estado já sabe. Então, o que é uma malha fina? É um desacordo de informações. Ele vai dizer assim, olha, eu já tenho uma lista aqui. Me entrega a tua lista, que eu quero ver se bate. É basicamente isso. E quando ele entende lá, um exemplo, que você recebeu 10 mil e você só declara 9,5, ele vai te dar uma oportunidade de dizer, olha,
aqui me consta que era 10 e você está me dizendo que é 9,5. Tem alguma inconsistência. Ou o seguinte, ele diz assim, olha, esses documentos que você me apresentou, eles não dão garantia de isenção. Então, retira eles para facilitar aqui o nosso entendimento, né? Nossa organização. Caso você discorde, diga, não, mas eu não recebi 10, eu recebi realmente 9,5. Então, fica lá pendente que um servidor ele vai analisar e vai calcular para ter certeza que você pagou o correto ou que você deva receber a restituição ali no meio do ano. Entendi. É possível planejar financeiramente aí para reduzir o impacto das mudanças do IR para os aposentados? Sim, sim. É importante, principalmente essas pessoas que serão impactadas pela essa possível reforma, que elas se organizem financeiramente, né? Redução de gastos, infelizmente, é uma questão que vai ser aplicada, então ela vai ter que se preparar para justamente ali no início do ano, abril, maio, fazer essa declaração de forma correta. Como pensionistas, o direito em relação a fiscal, ele é muito complexo, né? Então, pedir ajuda de um colega advogado, especialista no tributário, ou um contador, especialistas em declaração, que ele vai lhe dar o suporte necessário para apresentar as informações corretas e solicitar as isenções que tem direito. E como é que as novas regras tributárias, né, elas impactam aí os aposentados que possuem rendimentos, né, de previdência complementar privada? Sim. A relação à previdência complementar privada, ela se aplica da mesma forma. É um rendimento, o Estado entende que também é um valor que você está recebendo de forma mensal, então se soma ao que você já tem dos institutos de previdências, tanto privados não, os públicos, quanto o INSS. Então, se soma e você analisa ali se você está no teto ou não. Mas é para ter calma, que são poucas pessoas que chegam a esse valor um pouco maior, né? Infelizmente, hoje, quando a gente fala de aposentadoria, elas estão cada vez menores. Entendi. Qual é o impacto aí da reforma, né, previdenciária para quem está próximo aí de se aposentar? O impacto hoje, vamos supor, quem vai se aposentar agora, 2025, início de 2026, não terá uma mudança tão brusca. Vão ser mudanças ali quase que pequenas, eu diria muito pequenas, porque quando a gente aprova, quando o Estado ele aprova qualquer mudança em relação à Previdência, ele te dá um espaço para você se adequar, vamos supor assim. Então, assim, se o impacto ele é muito grande, ele vai diminuindo aos poucos para que os novos, os entrantes, que eles possam realmente saber que, olha, a partir de agora, realmente, quem entrou vai ter essas novas regras. Então, hoje, 2025, 2026, pessoas que entraram ali no serviço em 2002, 2004, elas vão estar amparadas pela legislação da época. Então, elas vão estar debaixo daquela legislação, né? A gente nunca pode, quando se falando de direito previdenciário, a gente nunca pode retroagir direitos. Se aquilo já estava garantido, se ele já cumpriu os critérios que estabelecidos naquele momento, ele não pode ser prejudicado por mudanças legislativas ali que possivelmente possam ocorrer. Há algum benefício fiscal adicional aí para os aposentados com mais de 65 anos? A gente chama de uma isenção dupla, né? O aposentado que tem mais de 65 anos, ele tem um valor um pouco maior de isenção, que é um valor de R$ 1.903, que é uma faixa que diferencia das outras pessoas. É um valor a mais ali que ele tem para ser isento, mas que tem que ser devidamente apresentado ali na Receita, quando for fazer o imposto de renda. E quando a pessoa recebe provento de aposentadoria e tem mais de 65 anos, já está ali descrito que ela tem essa isenção um pouco maior para que os cálculos não afetem além do que a legislação permite. E no caso do aposentado, ele precisa assim voltar para o mercado de trabalho, né? Como é que funciona aí a tributação sobre os dois rendimentos, salário e aposentadoria? Pronto. Quando a pessoa ela uma coisa que às vezes muda, causa estranheza para as pessoas, poxa, Rafael, às vezes as pessoas me perguntam, eu já me aposentei, né, consegui me aposentar,
mas ainda tem como se fosse meu contra-cheque, meus rendimentos mensais, descontos do INSS ou descontos do IPER. Isso é normal? Eu digo, infelizmente é. Apesar de você estar ali, não estar na ativa, você ainda continua contribuindo para a Previdência. Ele tá aí uma que eu não sabia. Você continua contribuindo para a Previdência. E junto também tem o desconto de imposto de renda, né? Então, assim, quando você está ali aposentado e continua trabalhando, você vai ter esses descontos nos 2 lugares. Só que, geralmente, cada lugar tira um pouquinho, né? Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Só que somando, o desconto deveria ser maior. Então, geralmente, no início do ano, do outro ano, você vai ter que pagar uma compensação. A Receita vai fazer um cálculo, vai dizer assim, olha, eu entendo que eu tirei 3 mil daqui, 3 mil daqui, eu quero ajuste de cada. Só que você não ganha 3 mil, você ganha 6. Então, sua líquida é um pouco maior. Aí você tem que fazer aquele ressarcimento para a Receita ou comprovar gastos com educação, medicamentos. Então, é muito comum que quem tem mais de uma fonte de renda pague um pouco mais de imposto de renda. Ninguém nunca está livre do imposto, hein? Não, e só aumenta. Eita! E como é que as mudanças afetam os pensionistas, né, que dependem de aposentados aí com inserção do IR? Pronto. Essas pessoas, infelizmente, terão que estar atentas, né, a essas mudanças. Provavelmente em 2026 a gente já vai ter essas mudanças estabelecidas. E em relação ao imposto de renda, elas irão ter que declarar certinho. E se elas tiverem com mais rendimentos maiores de 20 mil, guardar todas as notas fiscais, de tratamentos médicos, de consulta, para que no ano seguinte possam demonstrar para a Receita que gastou bastante com a questão médica e que precisa estender essa isenção, né? Aumentar esse valor, vai não ser pago para a Receita Federal. Muito bem. Rafael, gostaria de nos acrescentar algo mais para a gente estar finalizando a nossa conversa? Não, só queria agradecer você, agradecer a todos aqui da rádio, e foi um prazer conversar um pouco sobre direito previdenciário em relação à isenção do imposto de renda, que é uma paixão que a gente tem, que a gente trabalha com isso, em lutar e garantir esse direito aos colegas, aos servidores e aos segurados, e agradecer pela oportunidade de conversar com você. A gente que agradece, é uma honra receber você aqui. Quero dizer que Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para a gente estar passando aí para a população muita informação. Muito obrigado. Obrigada a você. Conversamos com Sandro Rafael, advogado previdenciário, aqui no Entrevistas DPE. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Eu sou Adriana Paulino, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.